Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, vou dar algumas dicas, tá? Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Ana Lúcia Carletti, nutricionista do Secom da Unicamp, e eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de algumas dicas nessa época de quarentena sobre alimentação, né? Tá todo mundo em casa, meio entediado, só está comendo, sem fazer muita atividade física, então a gente acaba exagerando demais em algumas coisas, acaba não comendo muito bem. Então é legal a gente aproveitar esse momento, primeiro, já que a gente está com mais tempo, para focar no preparo de alimentos mais saudáveis. Já começa aí a dica, né? Normalmente a queixa das pessoas é: ah, não tenho tempo, é muito corrido. Agora, isso não é uma desculpa. Então, tempo nós temos. Então, a gente vai lá no mercado, né? Faz as nossas compras. E a primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte: busque comprar vegetais e já comece a preparar. Busque receitas saudáveis, né? Ao invés de ficar aprendendo aí sobre doces, coisas fritas, gordurosas, vamos buscar aprender receitas mais saudáveis. Então, qual é essa dica em relação aos vegetais? Vamos buscar consumir pelo menos 3 porções de frutas diferentes ao dia. Se não der para ser diferentes, pelo menos 2 que sejam diferentes, né? Então, coloca aí no café da manhã, nos lanches da manhã e da tarde, as frutas. Outra dica, prepare um almoço mais saudável. Vamos pensar o que seria uma composição adequada de um almoço e de um jantar. Se você não quiser cozinhar 2 vezes por dia, cozinha no almoço, esquenta no jantar a mesma comida, se tiver ok para você. Mas vamos pensar no que seria um prato mais saudável, né? Uma composição saudável de um prato de comida. Então é legal que a gente tenha uma fonte de carboidrato. O que é carboidrato? Arroz, ou batata, ou macarrão, ou uma farofa, ou uma mandioca, ou mandioquinha, ou cará, ou inhame. Não necessariamente precisa ter arroz todo dia. Então, esse é o carboidrato. Outro grupo que deve ter nesse prato, uma proteína, né, animal. Vamos escolher uma só. Então, ou carne de boi, ou porco, ou frango, ou peixe, ou ovo, né? Vamos buscar pensar que essas carnes devem ser magras. Então, evitar de comprar uma carne mais gorda, uma carninha mais magra. Tem várias formas de preparar. Muito importante nesse prato ter também folha e legume, os dois. Buscar ter um tipo de folha, um tipo de legume. Exemplo, a gente pode usar de folha ou um repolho, ou uma alface, ou uma rúcula, ou uma couve, ou um agrião, um almeirão, uma alface, já falei, né? E um legume, abobrinha, vagem, chuchu, quiabo, pimentão, berinjela. Não é difícil da gente preparar. E, por último, a gente colocar uma proteína vegetal, grupo do feijão. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja, feijão preto, branco. Dá para diversificar, né? Então, como é que a gente compõe esse prato, resumindo? Uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína animal, de preferência folha e legume, e uma fonte de proteína vegetal. A gente pode criar. Ah, eu posso fazer, por exemplo, uma torta. Vou usar farinha, grupo do carboidrato. Posso usar um atum nessa torta. Super legal, né? Já é uma proteína. E vegetais, né? Então a gente pode colocar uma folha e um legume, tá? Minha filha está trazendo aqui um trabalhinho que a gente fez na escola para vocês verem a distribuição de um prato de comida. Vamos ver se dá para ver aqui, ó. Vai ficar meio pequenininho aí. Não sei se vocês conseguem ver, né? Não, tá vendo bem. Então a gente tem aí o arroz, o carboidrato, o feijão, né? Aqui a carninha caiu aqui, um pedacinho. Isso aqui era uma carninha. A gente, não, o tomatinho. A gente tem uma cenoura, uma alface e um tomatinho. Então, é mais ou menos assim, né? Ela até escreveu aqui o que era. Então, isso para vocês terem uma ideia de um pratinho. Mas é importante que a gente olhe para isso, né? Para que a gente não se perca. Uma outra questão muito importante, tomar bastante água, bastante líquido. Agora o tempo está muito seco,
né? E a gente acaba se esquecendo. Mas agora que todos nós estamos em casa, vamos facilitar. Deixa aí uma garrafa de 2 litros já com água perto de você e vai tomando essa água ao longo do dia, né? Aí você consegue ter controle do tanto que você está consumindo de água, certo? E não é muito minha área, mas eu acho legal a gente pensar também na questão da atividade física, né? Que eu acho que é outra questão que as pessoas estão deixando de lado, né? A gente está acordando tarde, está tudo bagunçado, não tem horário para comer, não tem horário para fazer exercício, mas já deu tempo da gente se organizar, se acostumar com essa nova realidade. Eu acredito que logo vai acabar, mas são coisas básicas que a gente precisa olhar, que a gente precisa cuidar, né? Para que a nossa saúde não vá se deteriorando e depois a gente tem que correr atrás, né, do prejuízo. Então, vamos trabalhar de forma preventiva, cuidando da gente, aproveitando esse momento para se cuidar mais. E depois, quando as coisas voltarem ao normal, a gente poder já estar com essa rotina mais estabelecida, né? Já estar mais acostumado com esse tipo de alimentação, com essa forma, né? Com as escolhas que a gente faz. Outra coisa legal, esses sites, aplicativos de comida, né, que entregam comida, tem opções muito saudáveis. Dá para a gente escolher. A gente não precisa ficar só no lanche, no hambúrguer, né, na pizza e etc. A gente pode fazer escolhas saudáveis. Tem restaurantes que entregam, tem uma comidinha legal, tem restaurantes mais naturais, que tem saladas, né, completas, refeições completas. Então, busquem escolher opções saudáveis, mesmo que sejam de entrega de comida, né? Também tem várias pessoas, vários microempresários aí, né? Pessoas que cozinham, que vendem comida, vendem refeições saudáveis. Então, vamos buscar essas pessoas, né? Vamos sempre olhar dessa forma. Preparar em casa de forma mais equilibrada, de forma mais saudável essa refeição e buscar essas opções mais saudáveis fora também, né? É uma ótima oportunidade para a gente criar esse hábito, para a gente aproveitar, para a gente se cuidar. Bom, então é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a terem hábitos mais saudáveis nessa época de quarentena e a olharem para a alimentação de vocês com mais carinho, com mais cuidado. Um beijo grande.